Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa o que você quiser, boa live, boa... Enfim, turma de processo do trabalho, vamos estudar, ou seja, continuar nosso estudo sobre audiência na Justiça do Trabalho, vamos complementar aqui o que falta a respeito de audiência na Justiça do Trabalho, e depois a gente vai já entrar em provas no processo do trabalho. Essa aula 16, o plano é o 7 ainda, né? Então vai ter essa aula 16 e ainda mais uma, eu acho que uma aula só mais é necessária, a gente termina esse plano 7. Tá? Essa aula é um pouco mais curta, a outra aula um pouco mais longa, ou essa mais longa, a outra mais curta, e a gente vê. Recapitulando, a gente parou, né, estudando o que acontece nas audiências trabalhistas, na audiência inaugural, na audiência de instrução, comparecimento das partes, comparecimento do juiz, qual a finalidade da audiência inaugural, qual a finalidade da audiência de instrução, o que é uma audiência una, né? A gente estudou também o que vem a ser uma audiência una, o que ocorre com a concentração de todos os atos processuais em uma única audiência na Justiça do Trabalho, tá? E eu não falei para vocês, foi sobre a possibilidade de adiamento da audiência. Veja, gente, essa audiência pode ser adiada? Como é que essa audiência ela pode ser adiada? Ou seja, como é que essa audiência vai ser adiada? O CPC, hoje, em primeiro lugar, ele, depois de 2015, permite que a audiência possa ser adiada se houver um requerimento conjunto das partes. Então, em primeiro lugar, se as partes quiserem, e através de requerimento conjunto, a gente vai poder ter o adiamento da audiência. É o que a gente chama na prática de adiamento conjunto. Tá? Pedido de adiamento conjunto. Então, um advogado de uma parte procurou um advogado de outra, disse, não posso, porque eu tenho uma audiência em tal lugar, vai demorar, eu tenho que fazer isso e tal, então, enfim. E aí eles fazem de comum acordo, tá? Não precisa ser necessariamente na mesma petição. Né? Um pode pedir e o outro concordar na petição seguinte. Tá? Então, o importante é que eles, de comum acordo, tá? Então, eles, de comum acordo, peçam o adiamento ali daquela audiência. Tá? O juiz não pode indagar nada. O juiz não pode dizer, não, eles não podem exigir qual dia. Eles só podem dizer que naquele dia eles não podem comparecer. Como é pedido conjunto, não cabe ao magistrado fazer a indagação. O magistrado não vai poder fazer a indagação nesse caso. Afinal de contas, gente, olha a justificativa. Se os donos do processo não querem ter audiência naquele dia, não pode ter audiência naquele dia, o magistrado não tem que dizer, não, o processo é meu, eu quero produzir, e tem números, eu não posso adiar. Não dá. Tá? Então, as partes de forma conjunta, elas podem pedir. Por que eu falei do CPC antigo e desse? É que o CPC antigo também permitia esse adiamento conjunto. Só que o CPC de 73, ele só permitia que esse adiamento conjunto ocorresse uma única vez. E o de 2015 para cá, o CPC, né, utilizado na Justiça do Trabalho de forma alternativa, nada falou. Então as partes podem pedir sim, mais de uma vez, inclusive, desde que ocorra de forma conjunta, o adiamento de qualquer das audiências, tá? Seja ela para colheita de prova, seja ela inaugural, seja ela para julgamento, desde que tenha sido exigida a presença delas na audiência, elas podem pedir aí de forma conjunta o adiamento. Tá? Na prática, o advogado chega para mim, Tiago, como é que eu faço, juiz, adiar a audiência, como é que a gente vai fazer aí nesse caso, não sei o que, doutor? Procura outra parte, procura o advogado da outra parte. Não, mas ele é... Não. Gente, se tem alguém naquele processo que pode ser inimigo da outra parte, são as partes que não querem uma com a outra. Afinal de contas, o processo, teoricamente, surgiu de uma lide. Então, se existe uma animosidade ali, é entre as duas partes. Agora, advogados, eles são advogados contrários ali, eles podem ser advogados em outros processos e um pode precisar do outro. Então, né, uma hora, um pode precisar do outro para pedir esse adiamento conjunto, certo? Então, não há que ter medo desse pedido de adiamento conjunto, tem que ser feito, tocado para frente, pedido de adiamento conjunto, feito, tocado para frente. Bom? Mais uma situação aqui.
A audiência ela vai poder ser adiada quando não puder comparecer de forma justificada as partes, o perito ou as testemunhas, tá? Então a audiência também pode ser adiada quando não puder comparecer de forma justificada, tá? Então buscar uma justificativa plausível, né, para o não comparecimento das partes, o perito ou da testemunha, tá? Então, Tiago, eu tenho que juntar um atestado médico, professor, junta um atestado médico aí, então, o atestado médico, ele justifica, sim, né, ou ele serve como justificativa, mas não é qualquer atestado, não. Ou seja, tem que vir com a CID e tem que informar que por conta daquela CID, né, o enfermo, seja ele parte, testemunha ou perito, está impossibilitado de locomoção, tá? Ele está aquele dia impossibilitado de locomoção. Eu me lembro que um dia o advogado juntou, né, o advogado juntou que queria o adiamento da audiência porque estava com atestado médico, juntou o atestado médico. CID tal, dou um atestado médico de 2 dias a partir de hoje. Era isso o atestado. Não tinha mais nada. Não tinha explicação nenhuma. Todo mundo sabe o que é CID, gente? CID é o Código Internacional de Doenças. Né? Tem um número lá, tá 000 aí, código 019. Então tem um númerozinho, tá? Tem um CID. Tem um Código Internacional de Doenças. A magistrada teve a curiosidade de pegar aquela CID e digitar no Google. CID tal. O que era essa CID tal? Dor de garganta. Na garganta. Dor de garganta. Pronto. Leve. Ainda dizia assim, leve e tal. Não sei o que, incomodação na garganta. Acabou. Ela deu, quer dizer, ela não adiou a audiência, né? Prosseguiu com a audiência. Porque o médico nem colocou. Só deu 2 dias e nem colocou, nem explicou que havia uma impossibilidade de locomoção. Então tem que ser justificado. Se for atestado médico, tem que vir esclarecendo, né, que por conta daquela CID, né, não há possibilidade de locomoção. Tá? Então cuidado com os atestados médicos aí para julgarem na hora de pedir adiamento da audiência. Cuidado. A audiência também pode ser adiada. Quando a testemunha no rito sumaríssimo, ela é convidada pela parte, notem, gente, a responsabilidade para levar a testemunha é das partes. Então não adianta a parte juntar na petição inicial rol de testemunha, nem o reclamado juntar lá na contestação rol de testemunha. Não existe isso na Justiça do Trabalho. As testemunhas devem, independente de notificação, é responsabilidade de cada parte levar sua testemunha. Tá? Não adianta querer juntar aí rol de testemunha, não sei o que, papapá. Não existe, tá? No processo do trabalho. Então, as testemunhas são a responsabilidade das partes. Então, para ela pedir, ela tem que justificar ao magistrado que fez o convite. Só olha, por que isso? Porque a audiência no rito sumaríssimo é una, gente. Num dia só ocorre recepção de defesa, instrução, colheita de prova oral, tudo. Então ela vai ter que justificar ao magistrado porque não vai poder ter a colheita de prova oral naquele dia. Que ela fez o convite para a testemunha. Juntar um aviso de recebimento no processo é o ideal. O advogado que ele é diligente, ele quando vai precisar de testemunha, ele já sabe que vai precisar de testemunha, ele já notifica a testemunha, ele, advogado, do escritório dele, notifica com aviso de recebimento. Por quê? Porque quando chegar no dia da audiência, se a testemunha não foi, ele, olha, o juiz, tá aqui, ó, fiz a carta convite para ela e ela não veio hoje. O juiz faz o quê? Vai mandar conduzir coercitivamente aquela testemunha. Ele vai mandar o oficial de justiça ir até a residência, uma testemunhar, para fazer a condução coercitiva, tá? Aí ele vai fazer a condução coercitiva da testemunha. Então, conduz coercitivamente a testemunha. E adiar a audiência, né? Aí sim vai ter motivo para adiar a audiência, mais um motivo aí que pode. Então, preste atenção de adiamento da audiência, porque a testemunha não pode comparecer, tá? Então, comprove que você convidou, né? Olha, se você vai comparar, tá, você comprovar, assina aqui e eu vou juntar no processo. E aí, se ocorrer da testemunha não ir no dia, ela não aparecer, está com receio, está com medo, o oficial de justiça vai lá pegar ela na hora. O juiz manda em outro dia, remarca a audiência, mas não foi responsabilidade sua.
você não perde a oportunidade de fazer a prova. Fim da audiência. Bom, terminamos as audiências aqui. Instrução até a UNA, tal. O que é que a gente vai ter? Oportunidade para as partes apresentarem razões finais, né? Já comentei sobre isso, ou seja, são razões finais que as partes fazem, né, todo um resumo do que ocorreu ou de algum protesto que teve, alguma nulidade, é a hora dela falar. Por quê? Porque depois disso o juiz vai ofertar a segunda proposta de conciliação, se for no rito ordinário, né, oferta a segunda proposta de conciliação e não havendo conciliação, o juiz vai proferir a sentença. Tá? Então, as razões finais, a maioria delas, na prática, as partes dizem que são reiterativas. O que é que significa isso? Quando vocês tiverem uma audiência, ou numa prática de audiência, ou no estágio de prática de audiência, que ouviu o advogado dizer razões finais reiterativas. Na verdade, o magistrado já sugere. Para adiantar, ele já sugere. Ele diz, doutor, razões finais reiterativas. Ele diz assim, certo? Ele diz assim. E aí você tem que se ligar. O que é isso? Isso é o seguinte, eu não tenho mais nada a acrescer e do que já fiz durante o processo todo. Pedir prova, produção de prova, tudo já foi feito. O que tinha que fazer, já fiz. Agora é com o magistrado. Agora é com o magistrado. Tá? Em havendo conciliação em uma audiência, esse é um detalhe importante. Se de repente a gente tiver uma audiência que se transforma em uma conciliação, as partes fizeram um acordo, aí essa audiência, seja lá qual for ela vai virar audiência de conciliação, tá? Seja lá que a audiência for, ela vai virar audiência de conciliação. Primeira coisa que vocês têm que entender, a conciliação, uma vez operada e homologada pelo magistrado, ela transita em julgado naquele dia. Então ela é uma decisão irrecorrível para as partes. E o segundo detalhe é que o magistrado não é obrigado a homologar o acordo. Se o magistrado verifica que não há ou que há um prejuízo para qualquer das partes com a homologação daquele acordo, ele não é obrigado. Ele vai fundamentar porque não homologa, mas ele não é obrigado a homologar. Tá? Então, preste atenção nisso aí. Nem por mandato de segurança ele pode ser obrigado a homologar no acordo. Tá? O magistrado vai fazer a proposta, então aparece no meio da proposta, as partes viram os documentos e tal, começaram a titubear, e disse, rapaz, eu não tenho prova, a testemunha não veio, vamos fazer um acordo, fecha na hora e abre uma ata de conciliação, audiência de conciliação. E lá vão ser fixados os termos, né, de cumprimento daquele acordo, daquela conciliação. Ou seja, aquela ata de conciliação, ela vira a sentença. Tá? Ela vira a sentença e é irrecorrível para as partes. Salvo ação rescisória depois por conluio, ou então porque a parte forçou a outra, tal, não queria fazer o acordo e forçou e tal, iludiu, ela pode até depois entrar com a rescisória. Mas transite julgado naquele dia para as partes. Os terceiros da lei resultantes, eles ainda podem, ou seja, que não estiveram, não presenciaram, participaram da sala da audiência de conciliação, eles ainda podem recorrer a exemplo do INSS, né? A exemplo do INSS, porque pode ter alguma verba de natureza salarial negociada e que foi diferente da verba lá pedida na inicial, deixando de fora a parcela da contribuição previdenciária, o INSS tem direito a recorrer. Tá? O INSS tem direito a recorrer. Professor, eu não entendi isso aí não, foi muito rápido e eu não entendi, eu estou ambientado com isso. Exemplo. O cara entra com ação trabalhista. Vou chegar mais perto para vocês não verem, a camisa está molhada de suor, que Aracaju está muito quente. Entra com ação trabalhista pedindo hora extra e férias indenizadas. Pedindo hora extra e férias indenizadas. De hora extra, ele pede 50 mil reais. De férias indenizadas, ele pede 3 mil reais. Valor da causa, 53 mil. Certo? Valor da causa, 53 mil. Após toda a instrução probatória, juntada de documento, blá, no meio da audiência de instrução, ao final da audiência de instrução, o magistrado faz a segunda proposta e eles aceitam. A empresa aceita pagar a ele 30 mil. Ele achou bom, vai receber os 30 mil. Só que a empresa quer fazer o seguinte, veja, como é uma sentença, o termo de conciliação, tem que vir discriminado a que se refere aquele valor acordado entre as partes, né? O juiz tem essa obrigação legal de dizer que aquele valor da sentença se refere aos pedidos, ou ao que foi pedido. Ou seja, vocês transacionaram a respeito de quê?
Então, ele pediu 50 mil de hora extra e 3 mil de férias. A maior parte do seu pedido, do pedido dele, é remuneração, ou seja, é de natureza salarial e sobre a maior parte deverá incidir a contribuição, ou seja, a parcela do INSS. Então a empresa não vai só pagar 30 mil, como ela fez, ela vai pagar também a parcela do INSS que é por fora disso. E aí o que é que eles tentam fazer na audiência de conciliação é diminuir o valor dessa parcela salarial. Invadindo a esfera patrimonial de um terceiro que não esteve presente na audiência, que é quem? O INSS. E fugindo até daquela parametrização que estava na petição inicial, né? Ou seja, a maioria era salário, a minoria era indenização, que era férias. Então, se ele de repente faz isso, diz, olha, 30 mil, agora desses 30 mil, 3 mil é de hora extra, 27 mil de férias. O que é que ele está querendo? Ele está querendo pagar a contribuição previdenciária só sobre 3 mil reais. Olha a desproporcionalidade na distribuição da natureza jurídica das verbas. Não respeitou o pedido. E o limite de atuação do magistrado é o quê? É o pedido. O limite de atuação dele é o pedido, o princípio da congruência. Não pode mudar, pelo menos teoricamente. Dessa forma, a gente diz que a ata de conciliação é irrecorrível para eles dois, mas vai gerar um interesse recursal para a União, tá? Através do INSS. O INSS vai dizer, ó, inverte essa ordem. 27 mil é salário e 3 mil é indenização, para que a contribuição incida sobre os 27 mil e não só sobre os 3 mil. Não sei o que é que o tribunal vai apreciar, eu só estou dizendo que ela é para comprovar que nasce para o INSS o interesse recursal. Porque tem uma sentença da qual ele foi prejudicado. Ele, como terceiro prejudicado, vai ter interesse recursal em relação a esse acordo. Tá? Então, não leve a ferro e fogo dizendo que o termo de conciliação, ele é uma sentença irrecorrível. Ele é irrecorrível para as partes que transacionaram. Mas para terceiros que vierem a ser prejudicados por conta daquele termo de conciliação, vai nascer um interesse recursal. Pode ter interesse recursal, seja, pode recorrer do termo de conciliação. Tá bom? Para frente. Provas no processo de trabalho. Provas no processo de trabalho. Tá? Não, gente, peraí, rapidinho. Eu ainda não vou entrar nesse assunto porque faltou falar sobre, já adentrando nesse que a gente falou Isso mesmo, vamos lá. Ainda sobre o termo de conciliação, né? A gente faltou falar do seguinte, e que eu acho que vai fechar essa aula. A próxima aula a gente começa com provas, mas a gente fecha essa aula com audiência de conciliação ainda. Vejam, as contribuições previdenciárias, sobre a qual nasceu o interesse recursal do INSS, elas têm que vir condicionadas. Então, é por isso que, num termo de conciliação, durante uma audiência de conciliação, tem que vir discriminado toda a natureza das verbas se a parte está fazendo aquele acordo. Tá? Então, eu tenho que respeitar, como eu tinha dito a vocês anteriormente, a proporcionalidade dos pedidos. Então, respeito a proporcionalidade dos pedidos, porque aquilo ali vai gerar um interesse de terceiro. E o magistrado tem que resolver na hora. Então, é por isso que não se admite, né? Pelo menos a critério do INSS, não se admite que as partes negociem tudo de forma indenizatória. Porque o interesse do INSS ficaria para trás. O interesse aí do INSS ficaria para trás se as partes colocam tudo de forma indenizatória. Então, tem que se respeitar a divisão das verbas que estão sendo objeto de conciliação, mas essa divisão deve observar o que ficou pedido na inicial.
Tá? Muitas vezes as partes tentam mascarar, a gente olha, mas deve observar o que ficou pedido. Eu já falei para vocês quando dei aula de petição inicial, que a petição trabalhista, inicial trabalhista, ela geralmente traz pedidos de A a Z. É só você colar. Não existe crime nenhum em você chegar e, olha, eu tenho 10 pedidos. 2 remuneratórios e 8 de indenização. Posso dividir entre eles? Posso. Eu devo dividir entre eles. Tá? Desde que eu respeite a proporcionalidade, né, de valores. Se eu tenho 2 e 8, 20% do meu pedido vai ser salário, 80% do meu pedido vai ser indenização. Mas ainda assim vai ter que constar do termo de conciliação, ou seja, lá na audiência de conciliação, vai ter que constar essa divisão de natureza jurídica das verbas, porque vai gerar interesse de terceiro, no caso do INSS. E a Justiça do Trabalho, ela tem competência para cobrar essa contribuição previdenciária de ofício. A Justiça do Trabalho vai cobrar essa contribuição de ofício. Ela não pode delegar a ninguém não, tá? Ela vai cobrar de ofício. Uma pena que acontece na prática, é que o INSS, através de suas procuradorias, eles não se manifestam. O INSS, eles não querem se manifestar sobre sentenças com valor pecuniário e acordos inferiores a 20 mil reais. Tá? Inferiores a 20 mil reais. Então, talvez a grande maioria desses acordos não chegue nem à apreciação do INSS para gerar aquele interesse recursal. Porque quando é inferior, eles já fazem a triagem e já devolvem para a manifestação. E até brigam, dizendo, olha, a gente já tem aqui um decreto-lei e tal, não sei o quê, que a gente não deve se manifestar sobre a audiência de conciliação quando o valor total remuneratório for inferior a 20 mil. Então não mande não. Ainda assim a gente manda. Algumas vezes a gente manda para ver essa desproporcionalidade que ocorre ali entre as partes pedindo, o juiz homologa. A gente manda e é devolvido. Tá? Então a gente tem aí, na verdade, muitas vezes se pode ter uma demanda, um valor, né, que poderia ser recolhido, poderia ser cobrado, mas não chega, porque ele é inferior ao critério lá de divisão. Professor, e por que eles fazem isso? A justificativa é que tem pouca gente, né, pouco pessoal para processar isso tudo. Ter pouco pessoal para processar isso tudo. Então, o fruto dessa audiência de conciliação, às vezes, nem chega lá. Né? E o que poderia recolher de 1.000, 2.000, 500, 600, não vai ser recolhido nada. Tá bom, gente? Então, terminamos a audiência. Graças a Deus, a audiência já foi. A audiência trabalhista, o que ocorre na audiência trabalhista, a gente viu nessa aula. E na próxima, a gente vai começar, né, provas. Então, aulinha, devo gravar amanhã, ou o que for, mas já boto aulinha 17, ela começa com provas no processo de trabalho. Mês de prova, explicando 1 a 1, depois ônus de prova, explicando os princípios probatórios e depois a sentença. Abraço.